Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia, eu sou do marketing da Red Belt Security. Sejam todos bem-vindos ao Red Talks Migrei para a Nuvem, mas será que estou seguro? Antes de iniciarmos, vou passar alguns recados. Esse conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. Disponibilizaremos um assessment de maturidade de segurança em Microsoft 365. Fiquem ligados que no decorrer desse Red Talks enviarei o link para vocês registrarem o interesse. Só reforçando que é sem custos. Teremos ao final também aí um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas através do Q&A. E agora, vamos lá. Estou aqui com o Wellington Agapito, nosso gerente de segurança em cloud. Boa tarde, Wellington, agora é com você. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos aí que nos acompanham nesse momento. Quero agradecer a disponibilidade de vocês para poder ouvir um pouquinho o que eu tenho a vos falar. Eu vou fazer uma apresentação bem direto ao ponto, né? Quem já me conhece aí está acostumado aí com os meus modelos de apresentações. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí você só me diz se está aparecendo certinho aí para você. Sim, está Apareceu? aparecendo aqui. Acho que é só agora colocar ali no modo apresentação. Deixa eu ver se ela vai expandir. Expandiu, tá certo. Muito boa tarde a todo mundo. Quem não me conhece, eu sou o Hélio Agapito e sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Hoje eu vou falar sobre um tema, tá, que chega a ser um tabu, muitas das vezes, e muitas das vezes algumas pessoas têm a falsa, né, impressão de que só pelo fato dela ter migrado os seus dados para a nuvem, ela está 100% seguro. E muitas das vezes isso é uma falta de conhecimento, é por não conhecer como é que funciona essa questão de responsabilidade compartilhada, os principais produtos de segurança que você pode habilitar. Hoje, durante essa apresentação, eu vou trazer para vocês uma série de práticas recomendadas. Eu não vou falar de nome de produto, eu não vou entrar em termos técnicos super avançados, esse não é o objetivo nosso hoje. Hoje eu vou trazer para vocês uma visão, mesmo em forma de... você vai realmente pensar sobre o que eu vou te falar e ver se tem algo dentro do seu ambiente que possa atender essa necessidade de boa prática de segurança. Eu quero te trazer um exercício para que você possa raciocinar junto comigo. Eu sempre brinco, né, que quando começou esse boom de migração para a nuvem, há alguns anos atrás, era simplesmente o discurso de migra, migra, migra. Você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode acessar do celular, você pode acessar do tablet, você pode acessar do notebook, você pode trabalhar de qualquer lugar, não importa onde você esteja, né? E isso trouxe um grande boom aí para a computação em nuvem, todo mundo começou a migrar, todo mundo começou a trabalhar, mas aí depois, né, começou a surgir aquela preocupação. Ok, a pessoa está trabalhando de qualquer lugar, mas e meus dados? E as minhas informações? E os dados dos meus clientes que estão com aquela pessoa? Né? Como é que eu controlo isso? Eu simplesmente perdi o controle, ficou uma coisa muito complexa de ser administrada. E aí, conforme o tempo foi passando, foram surgindo algumas práticas, né, algumas recomendações, algumas coisas que vocês podem aplicar no ambiente de vocês para evitar que esse tipo de vazamento, que esse tipo de problema possa ocorrer com vocês. É sobre isso que a gente vai falar hoje nessa apresentação. Quem não me conhece ainda, eu sou o Hélio Agapito, eu sou o líder aqui do time de segurança em cloud da Red Belt Security. Hoje estamos aí com 13, 14 pessoas, estamos com mais pessoas, né, a serem contratadas aí, que o time tem crescido muito nesses últimos anos. Eu também sou professor, sou instrutor, sou professor, né, certificado pela Microsoft, aí, autorizado, tem mais de 60 mil alunos aí durante o período, fui Microsoft MVP, né, recebi a premiação da Microsoft aí por alguns anos consecutivos. Para quem quiser aprender um pouquinho mais, eu também tenho um canal no YouTube próprio, tá? Que eu posto muita coisa legal lá de conteúdo, de informações mais técnicas, né? E LinkedIn, fique à vontade para poder me seguir aí nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da computação em nuvem. Eu sempre trago notícias, novidades, muitas coisas interessantes para vocês poderem acompanhar e ficar por dentro de tudo. Sobre o departamento, né? Muitas pessoas falam, tipo, putz, beleza, você tem um time de computação em nuvem, mas o que que esse time faz exatamente? O nosso time de computação em nuvem aqui dentro da Red Belt, a gente faz parte de um time que trabalha na defensiva da sua segurança da informação,
o nosso principal objetivo é sempre identificar possíveis brechas de segurança dentro do seu ambiente, né, antes que atacantes maliciosos a descubram antes do que a gente. Então, o que a gente faz basicamente é apoiar empresas que possuem serviços, que possuem dados, que possuem informações em computação em nuvem, para poder fazer com que elas possam trabalhar com segurança dentro de boas práticas aplicadas, dentro do dia a dia seguro, dentro de alarmes monitorados, dentro do que ela tem de melhor, né, desse mundo de computação em nuvem. Então, hoje, o nosso time ele não migra dado, né, a gente não faz processo de migração, porém, a gente faz com que essas empresas que já estão na nuvem, ou que estão migrando nesse momento, tenham um processo tranquilo, né, de migração para a nuvem dentro das práticas de segurança. Bem verdade né, eu posso falar com propriedade, porque eu já trabalhei com projetos de migração. Muitas das vezes, na correria da migração, você acaba migrando de qualquer jeito, né? Você quer migrar e-mail, você quer migrar servidor, você quer migrar serviços, SQL, banco de dados, e aí você tem um prazo muito apertado para migrar aquela informação, e aí você só quer saber de entregar e sair, né? E muitas das vezes, nessa pressa, né, do próprio cliente de, às vezes, entregar alguma meta anual, alguma coisa desse tipo, ele acaba não olhando tanto para a segurança. E é aí que a gente atua, né, para poder garantir que esses processos de migrações estão sendo feitos dentro das boas práticas estabelecidas pelos fabricantes. Dentro do meu time, né, a gente trabalha muito forte essa gama de certificações técnicas. Então, todo time a gente faz ali um plano, né, para a galera, e o pessoal tem que tirar determinadas certificações. Então, são algumas certificações que o meu time tem, eu particularmente tenho quase todas ali, mas meu time também atua com certificações, principalmente na base de segurança, né, a parte de Azure de Security, de engenheiro de segurança do Azure, de Security Compliance e identidade, né, da própria Microsoft, algumas certificações em Amazon, algumas certificações em Google. Então, a gente tem um time bem qualificado nesse sentido, e a minha missão aqui dentro da Red Belt é não só entregar bons projetos junto com o time, mas também ajudá-los nessa capacitação, fazendo com que eles cada vez mais tenham aí liberdade e conhecimento técnicos avançados dentro das soluções pelo quais a gente presta serviços, tá? Uma vez que já estamos apresentados, que você já me conhece, que você talvez já tenha ido lá na minha rede social, descobrir um pouquinho sobre mim, descobrir um pouquinho sobre a Red Belt, sobre Cloud Security, tem um conceito ele é um conceito que tem que estar, tá, na mente de todo mundo que trabalha com computação em nuvem ou não. Se você é gestor, se você trabalha com helpdesk, se você trabalha, né, na parte de arquitetura, não importa. Se você não entende o modelo de responsabilidade compartilhada, você vai ter problemas trabalhando com computação em nuvem. Okay? Isso é super importante para você trabalhar com computação, por quê? Conforme você vai considerar, conforme você vai avaliar os serviços para poder migrar para a computação em nuvem, você precisa entender quais tarefas são responsabilidade de quem. E aqui está o principal erro, sabe por quê? Porque muitas das vezes a empresa migra a sua informação para a nuvem e acha que só por ter migrado está tudo certo, né? A Microsoft vai cuidar de tudo, não vai vazar dados, não vai vazar informação, não vou ter nenhum tipo de problema com compartilhamento indevido, não vou ter nenhum tipo de problema com dados caindo em mãos erradas. Isso é completamente errado, porque você não havia ainda entendido o modelo de responsabilidade que eu vou trazer para vocês agora. Esse modelo de responsabilidade, ele é o seguinte: dependendo de como você utilizar a computação em nuvem hoje, seja em PaaS, em SaaS ou IaaS, parte da responsabilidade dos dados que estão lá é sua, meu camarada. Pois é, né? Complicado isso. Mas parte da responsabilidade desses dados não é do provedor que você contratou, seja a Amazon, seja a Microsoft, Google, Oracle, não importa. Essa responsabilidade também acaba sendo sua. Por que, então isso acontece? Tá? Eu trouxe essa tabelinha exatamente para poder trazer para você essa informação de forma que fique claro. Exemplos de informações que são responsabilidades daquele que está contratando uma solução em nuvem. Por exemplo, os dados, né? Beleza, eu fui lá, peguei uma planilha super importante com todos os dados dos meus clientes. Fui lá e subi ela no OneDrive. Só que o meu OneDrive estava com compartilhamento público. De quem é a responsabilidade? Quem cometeu o erro? Né? A empresa que eu contratei ou eu que não configurei corretamente o OneDrive para poder permitir que só pessoas autorizadas acessassem aquela informação.
Então, existe muita dificuldade das pessoas entenderem esse modelo. E eu trouxe essa tabelinha para você nunca mais esquecer de quem é a responsabilidade. Tá? Então, existe sim essa visão. Então, dados, né? Ponto de extremidades. O que é um ponto de extremidade, Wellington? Nada mais é do que a maneira como eu estou acessando aquele dado. Por exemplo, esse notebook agora que eu estou trabalhando, ele é meu ponto de extremidade de acesso a essa informação. Então, meu notebook, meu celular, meu tablet, são pontos de extremidade que eu preciso controlar. Então, a Microsoft, né, ou Google, ou Amazon, ela não vai se responsabilizar, né, se o seu ponto de extremidade, se o meu notebook aqui, ele estiver infectado, por exemplo. Essa responsabilidade é minha. Ela não vai se responsabilizar se a sua conta de usuário vazou na Dark Web. Não tem como ela se responsabilizar sobre isso, se você não tiver os recursos de segurança habilitados, tá? E a parte de gerenciamento de acesso. Se você vai lá na console administrativa, dá um console administrativo para alguém que não deveria ter esse acesso, né? O próprio provedor, ele vai, não quer nem saber. A responsabilidade é sua. Você que deu aquele acesso para aquela pessoa de modo indevido, que não deveria. Então, esse modelo, né, quando a gente aplica eles nos clientes, quando a gente chega num cliente que ele não tem essa base, a gente traz essa visão para ele do que ele deve controlar, né, que muitas das vezes ele não tem essa visão, e como a gente pode aplicar sistemas de melhorias no dia a dia desse cliente. Esse ciclo aqui, ele é bem interessante, porque muitas das vezes, quando a gente pensa em computação em nuvem, a gente acha que não há ciclo de segurança para computação em nuvem. Só que esse pensamento é um pensamento errado. Por quê? Quando você migra informações para computação em nuvem, você tem que proteger essas informações. Isso quer dizer o quê? Aplicar as melhores práticas, aplicar os melhores serviços, as melhores soluções que são capazes de evitar que algum incidente ocorra no seu ambiente. Você aplicou tudo isso, deixou tudo configurado, deixou tudo aplicado, tudo ok. Ainda assim, de alguma forma, alguém conseguiu burlar algum sistema, você tem que ser totalmente capaz de atender a segunda fase do ciclo, que é o quê? É detectar. Você precisa detectar tudo que está acontecendo, uma análise de log, uma análise profunda de incidente, de tudo que está acontecendo no seu ambiente, para poder, caso alguém consiga burlar essas proteções, você ficar ciente do que está rolando. Uma vez que você detectou, você tem que ter um time altamente capaz, sistemas capazes de responder essa ameaça que foi detectada por você. Então, o ciclo ele vai se basear em proteção, detecção e resposta. Tá? Toda vez que você pensar em cloud security, segurança em nuvem, é claro que esse modelo aqui ele é abrangente também para outros cenários, mas hoje falando, né, de computação em nuvem, você tem que ter sistemas capazes de atender os 3 pontos. Wellington, hoje, no meu parque, eu só sou capaz de proteger. Putz, mas eu não tenho time que detecta, não tenho time que responde, não tem alguém que monitora alarme, não tem alguém que está olhando o que está acontecendo nos logs, quem acessa informação, se tem dado vazado, se não tem esse time. Você não está completando o ciclo de segurança e você vai ter problemas. Eu tenho alguém que detecta, mas eu não tenho alguém que responde. Putz, você tem alguém há 24 horas olhando os alarmes, mas aí o alarme chega, não tem ninguém com capacidade técnica para olhar aquele alarme e saber responder de forma adequada. Você não está cumprindo o ciclo de segurança, você vai ter problema. É claro que, dependendo de como você estiver utilizando, existem vários modelos de ciclo, esse aqui é o mais simples e o mais utilizado, tá? Que é o ciclo inicial, cara. Você precisa ter como mínimo para poder ser capaz de trabalhar num ambiente em nuvem e conseguir dormir um pouco mais tranquilo durante a noite, beleza? Ficou bem claro essas opções? Qualquer dúvida, no final vamos trazer ali algumas perguntas, vocês ficam à vontade para perguntar, tá bom? Vamos falar um pouco agora, né, seguindo esse sistema de responsabilidade e trazendo essa responsabilidade também para dentro das organizações. Um erro, tá? E isso aí é um erro que eu trago que é até polêmico esse erro, tá? Eu gosto de polemizar, então você vai ver que eu vou trazer muitas opiniões polêmicas aqui. É o erro, muitas das vezes, da própria equipe de segurança em não trazer outras equipes para dentro. O que isso quer dizer? A gente trabalha em cenários onde a equipe de segurança é uma equipe completamente apartada da equipe de infra, da equipe de dev, da equipe de helpdesk, ninguém se fala.
E aí o que acontece? A equipe de segurança, no dia que ela precisa aplicar um patch, um update emergencial, só que ela não é amiga da equipe de infra, a equipe de infra não está nem aí, não quer nem saber. Ela não tem, né, esse viés de segurança. Por quê? Porque o próprio time de segurança não consegue trazer o time de infra para entender, né, a real necessidade daquele update, daquela aplicação de patch. Então, a responsabilidade de segurança, ela deixa de ser hoje em dia somente de um time único dentro das organizações para ser de todo mundo. Ela vai desde o gestor lá, né, desde o seu C-level que cuida da sua segurança até sei lá, qualquer pessoa do Helpdesk, qualquer pessoa que seja, né, de qualquer cargo dentro da sua organização. A responsabilidade, ela é de todos. E muitas das vezes a gente peca em não trazer, né, essa visão de que todos os times precisam trabalhar junto para poder garantir que essa segurança seja aplicada de modo correto. Então, isso é um erro que a gente comete, tá? Em não trazer essa responsabilidade para todo mundo. Tipo, o incidente foi de segurança, o problema é de segurança, eles que se virem. Não, só um patch de update, a equipe de infra que se vire, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade dentro da cadeia, porém, todos precisam entender que o objetivo é um só, né? Porque se você tem um vazamento de dados, toda a empresa é prejudicada. Se você tem um servidor que é atacado por ransomware, todo mundo vai ter que virar à noite para poder recuperar aquele servidor durante o final de semana, né? Então, isso acaba afetando todo mundo. Então, é algo que precisa ser mudado dentro das organizações, tá? Dentro das empresas, porque a segurança é uma responsabilidade de todos. Uma vez que você já conhece, né, o ciclo de vida, você já conhece tudo isso, uma das coisas que acontece muito é que a própria equipe do cliente ela não está 100% capacitada. Por quê? Porque nuvem é algo que muda todos os dias. Se eu entrar na console aqui da Amazon, da AWS, vai ter coisa lá que ontem não estava. Simplesmente, ontem eu entrei, fiz determinada configuração, entrei hoje, cara, não está diferente, mudou totalmente a tela aqui. Mesma coisa no Microsoft Azure, muda direto. Todo tempo muda. Então, é realmente difícil você manter, né, essa equipe 100% dentro de tudo que acontece no mundo da computação em nuvem tratando de segurança. Eles têm que olhar para recomendações práticas, eles têm que atender o dia a dia, né, eles têm que atender as necessidades mínimas de compliance. Então, as recomendações que eu trago é que sempre acompanhe aqui os eventos da Red Belt, que a gente vai trazer sempre coisa de segurança nova, sempre uma visão diferenciada de mercado, né? E, claro, devido à quantidade enorme de tecnologias que surgem hoje, a sua equipe tem que cuidar do dia a dia, é complicado para ela olhar para o dia a dia, olhar para o que tem de novo, olhar para a boa prática. Isso traz a importância de você ter uma empresa de segurança te acompanhando no dia a dia, né? Porque eu, particularmente, né, durante a minha carreira, eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas que não eram consultoria e eu fiquei 3 meses na empresa. Não fiquei, né? A minha carreira inteira foi baseada em consultoria, porque eu gosto da loucura de consultoria. Informação atrás de informação, né? Todo dia tem coisa nova. E quando você tem uma consultoria boa, né, focada em determinada solução, determinado tipo de serviço como segurança, você tem essa visibilidade que a gente traz de mercado para vocês, tá? Então, a capacitação técnica, ela é importante, um treinamento, você manter sua equipe dentro do que o mundo de computação em nuvem exige, porém, é importante você ter uma equipe por trás, né, apoiando e trazendo soluções do dia a dia de segurança também para apoiá-los no seu dia a dia. Entrando em algumas dicas, tá, de segurança, como eu disse com vocês lá no início, eu sou bem papum, né? O meu método de ensino é muito dinâmico. Hoje, quem trabalha com TI não tem mais 2, 3 horas para ficar numa apresentação ouvindo lero-lero, né? Então, sou muito papum, trago a informação e de uma maneira prática e objetiva para que você entenda e não perca o foco daquilo que eu estou te falando. Uma das coisas que, para quem trabalha em computação em nuvem, que obrigatoriamente já deixou de ser opcional, tá? É obrigatório, você tem que ter, uma política de prevenção contra a perda de dados. Por quê? Esse tipo de política é o que vai garantir que seus dados, que suas informações não vazem, não caem em mãos erradas. Estamos vivendo épocas, né, de notícias em que todo dia vaza dado, todo dia vaza informação, né, hospitais, pessoas que trabalham em hospitais vazando dados, vazando informações, e isso tem gerado um burburinho muito grande, né, do próprio governo aí querendo trazer novas leis. Então, isso
né, para você que trabalha na base de segurança da informação, no time de compliance, no time que está preocupado com esses dados, com essas informações, você precisa ter ações que vão impedir que dados confidenciais ou que não sejam para sair da organização sejam bloqueados na sua borda, que eles não saiam. E aí, né, como eu disse, eu não vou falar de produtos específicos, em algum momento eu vou citar algumas soluções, mas esse não é o modelo o meu objetivo hoje. Eu quero trazer você para um raciocínio, né, mais prático sobre o que você tem ou não de segurança aplicado. Você precisa garantir que esses dados, que essas informações não caem em mãos erradas. Então, você precisa ter políticas pré-aplicadas, né, fazendo com que esse bloqueio seja aplicado dentro da sua organização. Um ponto, pessoal, que por mais que a gente fala todo dia você vê artigos sobre isso, todo dia você vê alguém falar, toda apresentação que você me vê, você vai me ouvir falar sobre isso, mas aí a gente chega dentro do cliente, a primeira coisa que a gente olha é que o cliente não tem o MFA ativo. O MFA, né, o múltiplo fator de autenticação, ele é uma ferramenta que hoje ela é também indispensável. Tá? Eu não admito imprimir uma empresa que não tem o MFA habilitado. Por quê? Porque se uma conta, se uma credencial cai hoje em mãos erradas, né, quando você tem o seu dado na nuvem, ele vai conseguir acessar aquele dado de qualquer lugar, você vai conseguir ter acesso ao seu ambiente, ele vai conseguir, sim, de alguma maneira, prejudicá-lo. Tá? Então, você precisa ter alguém forte, né, para poder fazer isso. Normalmente, quem é forte, capaz de fazer com que a implementação do MFA aconteça? Normalmente é lá o CISO, o CIO, né, alguém que entende a necessidade de ter o MFA capaz de patrocinar esse tipo de trabalho. E aí, com o apoio dele, né, ele vai trazendo essa necessidade para as áreas e você consegue implementar o MFA. Logo que você tem o MFA habilitado, você tem ali uma equipe de padrões para fazer, né, estabelecer como aquilo vai ser implementado, uma equipe de operações para implementar no dia a dia e uma equipe de conformidade que vai ser capaz de olhar. Então, minha empresa não tem todas essas equipes. Tudo bem, o que você precisa é habilitar o MFA para os seus usuários, fazer com que, né, todo usuário novo que entrar automaticamente já entre dentro da política do MFA e ter um controle mínimo aí para garantir que ninguém está entrando na exceção. Né? Porque aí, muitas das vezes, o próprio cara da TI, não, eu sou da TI, eu não quero ter MFA. Putz, mas você é o cara que mais tem acesso no ambiente, como você não vai ter MFA? Você tá loucão, pirou? Né? Então, assim, não faz muito sentido. Você precisa, sim, ter o MFA. Outra coisa, como eu falei, que é importante você ter um CISO, ter, né, alguém da autodiretoria dentro do projeto, porque você não pode abrir exceção. Né? Se começa a vir um gerente, vir um diretor, vir alguém com exceção para o MFA, não quero MFA não, tira isso aí para mim. Mas o cara é diretor do financeiro. Putz, se alguém roubar a conta do cara, a credencial dele, só vai ter acesso às finanças da empresa inteira. E aí você permite que essa pessoa não tenha, né, o MFA. Não faz o menor sentido isso. É a pessoa que não tem qualquer privilégio, qualquer acesso, só com o MFA. Aí quem tem o privilégio, quem tem o acesso, não tem, está na exceção. Não pode haver exceção, você tem que ter confiança zero nesse sentido, nesses cenários de MFA, tá? Isso, é claro, envolve negociação, é tudo política, né, pessoal? Nada dá para vir com ela abaixo, tem que negociar, tem que se apresentar, explicar a importância, explicar por que aquilo ali pode gerar prejuízo para a organização, saber levar isso de uma maneira correta, tá? De uma maneira que vai ser capaz de vender essa solução dentro da sua organização. Quais são os principais ataques que o MFA ele vai te proteger? É claro que são vários, né? Eu trouxe aqui só alguns, só os principais, só para você ter uma ideia de como é fácil roubar a credencial do usuário. Outra coisa que eu sempre falo é o seguinte: quando você trabalhava lá no ambiente 100% local, né, tudo ficava no seu Active Directory, você tinha a proteção do seu firewall lá bonitão, ninguém entrava, as portas tudo fechadas, teu proxy, cara, era lindo, era uma beleza. Né? Para o cara entrar, o cara tinha toda uma dificuldade de conseguir burlar suas barreiras de segurança para poder chegar até a máquina do usuário. Hoje, quando você migrou para a nuvem, esse viés de segurança, né, ele mudou completamente, porque ele passa a ser apontado para o usuário. Né? O próprio atacante, ele não está preocupado se o seu servidor está na Amazon, está na Microsoft, ele está preocupado em conseguir a credencial do usuário, porque ele sabe se ele conseguir o usuário e senha daquela conta,
ele vai conseguir fazer algum tipo de estrago dentro da sua empresa. Então, a preocupação, ela mudou completamente. Quando você habilita, você está se protegendo contra compras de credenciais, tá? É muito fácil você comprar banco de dados, comprar informações hoje em dia, tá? Não, é muito mais fácil do que parece, inclusive, tem várias reportagens de gente que compra até, sei lá, na 25 de março, o cara consegue achar um doido lá vendendo, né, pendrives com informações vazadas. Então, é simples hoje em dia, não é difícil. E se você fizer uma pesquisa, jogar lá o seu e-mail, jogar o seu nome, jogar o seu CPF, você vai achar dado seu lá com certeza. E uma coisa que o usuário sempre faz, ele acaba utilizando a mesma senha do e-mail dele pessoal no e-mail corporativo, muitas das vezes. Né? Então, talvez você já tenha feito isso em algum momento e está aí, né? Nesse momento, putz, já fiz isso aí também, porque quem nunca fez isso? Né? É tanta senha que você precisa utilizar que às vezes você acaba usando igual. E se, né, algum banco de dados do teu e-mail pessoal vazou em algum momento, esse atacante vai lá, olha tudo que vazou. Hoje em dia é simples, é muito fácil você fazer um link lá com o LinkedIn, ver a empresa que o cara trabalha, testar a senha, se a senha passa e já era. Tá? O cara já sabe a senha, a empresa que o cara trabalha, o e-mail dele que vazou, o cara vai testar, vai tentar a mesma senha. Se ele não tiver o MFA ativo, vai colocar o usuário, senha, vai passar, lindão, já era. Aí um abraço, não adianta chorar, não tem mais o que fazer, você precisa ter esse recurso habilitado. Outra frente de phishing, né? Eu sempre brinco, né? Sempre tem aquele e-mail, cara, você olha, tipo, o iPhone 13 por R$ 1.000, o cara manda para a empresa inteira, metade da empresa abriu o e-mail. Cara, o iPhone 13 por R$ 1.000, quem vai acreditar no negócio desse? Mas a pessoa não se contenta em só abrir o e-mail, ela abre o e-mail e ainda tem um link lá que o cara clica pedindo informação, nome, e-mail, telefone, CPF, tudo. E o cara sai preenchendo aquilo lá. Né? Então, a gente nunca pode achar que nossos usuários são 100% espertos. Né? Confiança zero, cara. Eu não confio em ninguém. Não confio em usuário nenhum, não confio nem em mim. Né? Vai que um dia lá eu tô, sei lá, tô no meio de uma reunião, sem querer receber um e-mail e sem querer clicar, cara, não dá para confiar em ninguém. Não confia em ninguém. Então, quando você tem MFA, esses e-mails aí de phishing, até se passando pela sua empresa, né? Ó, você precisa trocar a sua senha do e-mail que expirou, né? Ó, você precisa aqui atualizar essas informações da empresa. Tudo falso, né? Tudo falso. E tem um ataque que o cara é tão ligeiro com os ataques que eu fico até impressionado, assim, não só com o cara que manda o ataque, mas com quem abre, né? Rolou um ataque que ele mandou um arquivo PDF com senha para todo mundo, para a empresa inteira. E no corpo do e-mail, ele colocou, né, a senha para abrir aquele PDF. E aí você pensa, pô, o usuário não vai ser, não é possível um negócio desse. O usuário não vai abrir um arquivo PDF e a senha que está no corpo do e-mail lá, ele vai pegar aquela senha do corpo, botar no arquivo PDF, que ele não sabe nem de quem é, só para ver o que é. Pois é, o usuário faz isso, muita gente fez isso. Né? Então, são um tipo de ataques que acontecem que a gente acha que o usuário não vai fazer aquilo e ele acaba fazendo. E o MFA ajuda nesse sentido, porque se ele abre um link para ele colocar o usuário e senha, né, e pede um MFA para ele, o atacante ele vai ter mais uma barreira, né, de proteção, ele não vai conseguir acessar aquele dado, ele vai precisar de algum outro meio para poder conseguir essa informação. Password spray, né? Esse é o tipo de ataque que ele já corresponde a pelo menos 16% dos ataques no mundo, que é quando eu pego uma única senha e tento ela para a empresa inteira. Né? A força bruta, eu pego uma lista de senhas, aquela lista de senhas eu vou tentando ali com um usuário só. Né? Eu pego 100, sei lá, 1.000 combinações de senha e tento essas 1.000 combinações com a única conta do Wellington. Vai ficar tentando lá a vida inteira. O password spray ele faz o contrário. Ele pega uma única senha e vai tentando com um usuário da empresa inteira. E ele é muito mais difícil de detectar, né? Porque a força bruta, ele tentou 1.000 senhas. Putz, vai 1.000 senhas erradas, logo você vai receber um alerta. Agora, o password spray, se ele tenta uma senha com cada usuário a cada 5 minutos, fica difícil de você identificar. Né? E é muito simples, pessoal, é muito simples. Aqui na Red Belt a gente tem, né, alguns trabalhos contratados que a gente roda para Password Spray e algumas empresas só para a gente pegar relatórios e, assim, essas senhas padrões que a gente sempre utiliza, o nome da empresa, @ano, né, o nome da empresa 123, coisas que nem eu falei, quando o helpdesk não está alinhado com a segurança,
ele acaba botando senha padrão para os usuários novos que estão criando, e aí o nome da empresa, @2022, um exemplo, né? E aí você pega um password display, um nome da empresa padrão desse, e coloca para a empresa inteira, cara, um usuário específico vai acabar tendo aquilo ali, né? Então é mais difícil de você detectar esse tipo de ataque, e o atacante tem um número maior de acerto, tá? Então, o MFA é extremamente importante por causa disso, e pasmem, tá? Tem muito usuário que salva senhas e arquivo TXT e deixa na área de trabalho. E aí você faz um scan na rede interna, você acha esses arquivos, encontra lá um monte de arquivo TXT com senha, ou, né, nossos amigos devs criam lá códigos ou scripts e colocam dentro do script a senha, né, ou muitas das vezes para acessar aquele dado, ou o próprio administrador de TI, tá? Também não vou tirar o nosso da reta, não. Às vezes a gente pega um script doido lá na internet que precisa colocar o usuário sem texto puro, o cara está na pressa para entregar, ele coloca lá, e aí a gente acaba descobrindo isso depois de um tempo. E o MFA vai te ajudar com esse tipo de proteção também. Tá? Um controle que é um controle muito, muito, muito essencial, que você tem que ter obrigatoriamente na sua organização, é o controle de RBAC. O que é um controle de RBAC, Wellington? Já ouvi falar, já li sobre isso, mas na prática eu não cheguei a ver ainda, né? O RBAC é quando você concede permissões para a pessoa ou para um indivíduo, que aquela pessoa só realmente tem que ter aquele tipo de acesso. Um exemplo prático, né? Eu sou uma pessoa que somente administra a parte de anti-spam da minha solução em nuvem. Só vejo anti-spam, cara, eu não vejo mais nada. O meu trabalho é entrar todo dia lá, olhar lá a solução de anti-spam está rodando, olhar a quarentena, olhar o que foi bloqueado, o que não foi. Esse é o meu trabalho. Para que eu tenho que ter acesso à empresa inteira? Para que eu tenho que ter um acesso global de administrador geral para poder conseguir olhar SharePoint, conseguir olhar máquinas virtuais, conseguir olhar serviços SQL? Para quê? Não há essa necessidade. E o que acontece muitas das vezes é que as empresas, ou talvez por pressa, ou por não ter conhecimento necessário, né, ou uma consultoria por trás que traga essa necessidade para eles, acaba habilitando, né, essas proteções simplesmente para todo mundo. Vai lá, dá permissão para esse cara aí, vai dando acesso administrativo para todo mundo, né? E aí, no final do dia, quando acontece um incidente, para você descobrir quem foi, é um parto, né? Muitas das vezes é complexo demais. Então, você criar uma política de RBAC, basicamente é você dizer que aquele administrador só vai ter acesso à função pelo qual ele foi contratado. Tá? Isso é um controle baseado em RBAC. Um exemplo, tá? Se eu tenho ali um grupo, né, de TI que é capaz de cuidar da operação no meu dia a dia, ele vai ter um grupo. Se eu tenho um grupo de operações regionais, ele vai ter um grupo. Se eu tenho um grupo que vai ser responsável por uma segurança global, eu tenho um outro grupo. Então, é você realmente fazer esse trabalho. Qual que é a dificuldade das empresas, a dificuldade que talvez você tenha? É que chega um período que você já deu acesso para tanta gente que para você tirar é um parto. Mas é um parto, porque é chororô, o cara vai chorar daqui, o outro vai chorar de lá, e que não sei o quê, não sei o quê. Então, você realmente vai precisar de um apoio da sua gestão, né, de uma equipe capacitada, né, de uma consultoria que é capaz de chegar para você trazer essa visão. Por quê? Né? Senão, você só como administrador, você não vai ter força para poder tirar o acesso de todo mundo. Você precisa ter alguém, né, trazendo essa responsabilidade também junto com você. E aí é o trabalho, né? E é o trabalho braçal aí, que muitas das vezes a consultoria acaba entrando, né? A gente acaba entrando muito, que é identificar quem tem realmente acesso a quê, né? Para que aquela pessoa só tenha privilégio específico que ela faz. E se você der para todo mundo, você vai ter problemas, sem sombra de dúvida, tá, pessoal? Um outro caso, tá? Que até pouco tempo atrás aí surgiu, de um provedor de nuvem que, putz, descobriram vulnerabilidade, né, específica lá em determinada, sei lá, produto. E aí a gente vai ver, né, bem uma vulnerabilidade na nuvem, né? A pessoa que, quando configurou o serviço, não habilitou de forma correta, e aí os atacantes acabam utilizando aquilo ali para poder acessar dados, para poder compartilhar informações indevidas. Eu trouxe aqui um cenário, um exemplo prático aqui de uma solução que é muito utilizada por todos, né, que é o próprio SharePoint OneDrive. Na maioria dos casos, quando a gente entra, tá, dentro das configurações do cliente, que a gente faz um assessment, a gente encontra esse cenário. Então, tem o SharePoint OneDrive, onde qualquer pessoa,
né, pode compartilhar arquivos e pastas utilizando links que não exigem nenhum tipo de entrada. Então, simplesmente, a empresa inteira, legal, estou no OneDrive, estou no SharePoint, tenho 1000 filtros de segurança, só que um usuário mal intencionado simplesmente pode copiar o link, mandar para alguém de fora do SharePoint, e essa pessoa pode acessar 100% do que está lá. Ou, às vezes, ela não está nem mal intencionada. Tá? Às vezes, ela realmente não queria fazer aquilo, queria simplesmente compartilhar o único arquivo, mas por não ter conhecimento na ferramenta e por ela não estar configurada de maneira correta, acabou que aquilo foi compartilhado de modo indevido e outras pessoas acessaram esses dados. Qual que é a recomendação? Vai variar de cenário para cenário, né? A gente precisa entender a necessidade de vocês, mas eu sempre recomendo que você segmente isso por domínios, né? Você só possa compartilhar dados do SharePoint ou OneDrive para determinados domínios específicos, ou até mesmo por grupos de segurança. Você pode setar que somente aquele grupo pode compartilhar arquivos e dados, né, de OneDrive e SharePoint para fora da organização. Porque aí não adianta nada, pessoal. Você tem todo um trabalho de segurança, você tem vários especialistas de firewall, tem CIEM implementado, você tem, cara, uma equipe trabalhando para você, mas é uma funcionalidade mínima que foi configurada de modo errado, né, está permitindo que todo mundo acesse seus sites de maneira externa. E aí já era. Todo o seu trabalho foi por água abaixo quando esse dado vazar. Dentro do SharePoint, você tem algumas configurações a mais que você pode aplicar, né? Por exemplo, limitar o compartilhamento por domínio, que é a função que eu acabei recomendando agora para vocês, permitir que somente usuários e grupos específicos compartilhem esses dados, essas informações, né? Permitir que convidados compartilhem itens, não compartilhem itens que não são proprietários. Então, não posso compartilhar uma informação pelo qual não fui eu que criei, então isso também é muito legal. Tá? Então, algumas opções ali de SharePoint que eu trago para vocês, que é legal vocês pensarem, né? E aí não só de SharePoint, isso aqui é meio que geral, né? Eu trouxe esse exemplo aqui, que é o mais fácil de você entender, que é muito utilizado, mas às vezes você utiliza outra solução de outro provedor e você não tem essa visibilidade de que está um acesso público liberado para todos, para todo mundo. Uma outra frente, que a maioria das empresas acabam não olhando, é a frente de acesso, a ponta final do usuário, como é que ele está acessando isso. Você não tem políticas pré-estabelecidas que vão ser capazes de condicionar o acesso dos seus usuários. O que isso quer dizer, Wellington? Imagine o seguinte cenário, tá? Eu estou simplesmente numa lan house, qualquer da vida, meu notebook deu problema, e aí eu entrei lá na lan house, acessei o e-mail corporativo. Estou acessando o e-mail corporativo, meu usuário, minha senha, de uma máquina que não tem antivírus, de uma máquina que não tem nenhum tipo de sistema de segurança, não tem update há mais de 5 anos, né? Tem o risco da máquina deslogar e eu deixar meu e-mail aberto lá. Não tem qualquer tipo de frente de segurança, não tem nenhum tipo de compliance naquela máquina. E quando você trabalha em nuvem e você não tem recurso de segurança, isso pode acontecer a todo momento, né? Ou então, sei lá, o cara está na casa da prima e a casa da prima tinha um computador velho lá que ele pegou, não tinha antivírus, não tinha nada, e ele simplesmente acessou os dados da empresa. Às vezes ele baixa esse dado para uma máquina que nem é dele. Isso pode acontecer. Se você não tem recurso de segurança, eu digo mais, isso acontece. Tá? Sinto muito, mas isso acontece se você não tem nenhum tipo de acesso condicional. É você dizer, olha, você só vai conseguir, né, acessar os dados da empresa se você estiver dentro do dispositivo gerenciado, registrado pela organização, que atenda a todas as minhas regras de compliance, que ele tenha antivírus instalado, que ele esteja com o último update aplicado, né, que ele tenha exigido o MFA para ele fazer o logon, né, para ter certeza que é realmente ele que está acessando. Eu tenho todas essas frentes, ele não está acessando de nenhum protocolo herdado, né, eu consigo especificar quais aplicativos ele pode ou não acessar de fora da minha organização. Se você não tem nenhum tipo de controle de acesso, você está em risco nesse momento, porque o usuário pode acessar de qualquer lugar, de qualquer máquina, de qualquer dispositivo, vai baixar dado lá, vai baixar informação, e aí depois você não tem mais controle disso. Né, fica um negócio completamente fora de controle para quem está administrando esses ambientes. Um recurso que é muito subestimado, mas ele hoje é uma das principais frentes de entrada de malware e ransomware. É isso mesmo, a maioria de cenários de ransomware hoje em dia, eles vêm através de e-mail. E se você não tem um sistema de anti-spam adequado, capaz de te ajudar nessa barreira de proteção inicial, né?
com configurações corretas, seguindo boas práticas de segurança, seguindo aquilo que realmente a solução é capaz de te entregar, você pode ter problemas, porque a maioria dos ransomwares hoje acabam sendo enviados através de e-mail. E o que acontece em muitos dos casos? Né? Na pressa de migrar, a pessoa migra para a nuvem e acaba utilizando a ferramenta do jeito que está lá. E essa ferramenta do jeito que vem, pessoal, ela vem crua. Tá? Ela vem crua, não vem com nada habilitado de proteção. Vem lá da maneira que ela bem entende, e aí quando a gente entra para poder olhar o ambiente do cliente, a gente acaba vendo que não está nas boas práticas específicas do fabricante. Tá? Então, ele é uma ferramenta muitas vezes subestimada, por o cliente achar que ele migrou, agora quem cuida é a Amazon, quem cuida é a Google, migrei lá para o GCP, é o Google que cuida de sair, o problema é da Google. Na verdade, não é, a sua responsabilidade de administrar isso. Tá? Então, uma ferramenta de identificação hoje em dia, ela tem que ser capaz de olhar os links que são enviados por e-mail, né? Ela tem que ser capaz de olhar se aqueles links... Ele tem que ser capaz de olhar se aquele link te leva para uma página maliciosa ou para o arquivo de anexo malicioso, se vai te levar para uma página que vai te fazer baixar algum malware, alguma coisa nesse sentido. Tem que ter uma proteção de zero day para anexos, né? Para os anexos que estão sendo enviados. Você tem que ter uma proteção boa de anti-phishing, de anti-spoofing, né? Uma forma de detectar isso de um tempo real, para que você possa analisar, olhar os logs, ver o impacto que a pessoa ter baixado aquele e-mail pode ter causado na sua organização. Uma das coisas que muita gente erra é o próprio SPF, às vezes o SPF não está configurado corretamente, DKIM, DMARC, nível de Spam Confidence Level, né? E, claro, ter um responsável por fazer um assessment contínuo. Porque, como eu falei, a nuvem muda todo dia. Então, você entra lá nas ferramentas hoje, tem uma opção. Entra daqui a um dia, tem uma opção nova que não estava lá ontem. Você fala, putz, mas para que isso serve? Será que eu vou habilitar, não vou habilitar? Será que vai prejudicar o meu ambiente? Tudo isso tem que ser feito, tá? E tem que ser acompanhado no dia a dia do administrador. Portanto, não subestime essas soluções de ponta. Uma frente, tá? Que é muito legal, que é muito importante, é a frente de CASB com Shadow IT. O que é, Wellington? Nunca ouvi falar esse tal de Shadow IT aí, você está falando grego. E aí eu vou te pedir 1 minuto da sua atenção. Se você estiver agora no celular, se você estiver agora no tablet, se você estiver agora respondendo um e-mail, se você estiver vendo o WhatsApp do grupo da sua família, eu vou te pedir que você se atente a essa mensagem que eu vou te trazer agora. Você ter uma análise de Shadow IT vai fazer completa diferença na sua organização. Por quê? Quando eu chego hoje, uma das coisas que a gente faz, né, de exercício com alguns clientes, a gente pergunta a eles quantos softwares de nuvem ele acha que está sendo utilizado no ambiente dele hoje. 30, 40, né, 20. Putz, e aí, quando a gente roda uma análise de Shadow IT, que a gente identifica para ele que ele tem mais de 1.000 aplicações rodando em cloud, que ele não tem conhecimento, ele fica doido. Fala, cara, como isso é possível? Eu não fazia ideia, eu só contratei 20. Por que as pessoas estão utilizando essas outras soluções que eu nunca ouvi falar? Aí o cara tem o OneDrive, mas o cara está usando o Dropbox, ou o cara tem lá o Google Drive, e o cara está utilizando outra solução específica que ele achou na internet lá que ninguém nunca ouviu falar. Aí cada área tem seu próprio budget. Aí um contrata uma solução de cloud que ninguém nunca ouviu, aí outro contrata uma solução SaaS lá que ninguém nunca ouviu falar de ERP, aí outro contrata uma solução de marketing lá que dispara e-mail todo dia, que era integrada com o seu AD por algum motivo que ninguém faz ideia. Quando a gente roda, né, isso... Como é que é gerado isso? Né? A gente pega um log do seu firewall, sobe esse log para uma solução e a solução traz para você, né, um relatório completo de tudo que a solução em nuvem que está rodando no seu ambiente. E aí você passa a ter uma visibilidade maior do que está acontecendo. Caso contrário, está acontecendo muita coisa que você não faz ideia. Tá? Com certeza está acontecendo. E você não tem. Então, você ter uma análise de Shadow IT, né, sendo feita e monitorada de modo contínuo, vai fazer muita diferença, sem sombra de dúvida. E aí, com uma solução de Shadow IT mais CASB, né, você acaba ajudando no vazamento de dados, né, tem um controle total sobre isso, monitorar atividades suspeitas, monitorar acesso de redes não autorizadas, monitorar downloads em massa, né, usuários, às vezes, o cara está para sair da empresa, primeira coisa que ele faz, ele começa a baixar tudo.
Ele vai lá no OneDrive, no SharePoint, no Google e baixa tudo de uma vez só. Começa a baixar, né, por uma máquina que não tem nenhum tipo de controle, porque ele está prestes a pedir demissão, alguma coisa assim. Né? Ou às vezes o próprio atacante conseguiu acesso a um usuário não autorizado e o próprio atacante está baixando lá e você não faz nem ideia. Então você precisa ter esse tipo de controle para poder identificar também IPs que estamos acessando o seu ambiente que são arriscados, né? Às vezes uma rede TOD, uma rede totalmente desconhecida dentro do seu ambiente. E aí, tanto o CASB, tanto o Shadow IT, eles vão se integrar a uma política de proteção de informação que é aplicada através de rótulos. Você precisa identificar se aquele dado é um dado público, se aquele dado é um dado interno, se aquele dado é um dado confidencial, você precisa ter um controle daquelas informações, classificando-as, né, para poder garantir que tudo esteja de acordo com a sua política de proteção de dados. Então, sempre tem a classificação de dados e informações, né? Eu estou falando de e-mail, estou falando de Excel, estou falando de Word, estou falando de informações que você pode criptografar de acordo com um rótulo pré-especificado nela. Você precisa revogar esse acesso, né? Às vezes você mandou um documento para alguém e você precisa tirar o acesso dessa pessoa, você consegue fazer isso através de políticas de classificação de dados e de informações. Uma dica prática é que políticas desse tipo você precisa evitar criar várias, né? Que às vezes você cria, sei lá, 10 políticas de rótulos, cara, não funciona bem. Você precisa criar 3, 4 no máximo. É público, confidencial e fica no máximo, porque se você criar mais, fica lento o negócio, o próprio usuário não vai saber utilizar, você vai ter muito problema com relação a esse tipo de acesso. E o legal é que tudo isso, né, vocês já viram como é complexa a segurança em nuvem, né, pessoal? Eu comecei falando, né, de responsabilidade de dados e agora eu estou falando como esse ciclo todo se completa e tudo que você precisa olhar para poder garantir essas soluções, né, e garantir o cenário de segurança. Tudo vai terminar lá com o MDM, né, o próprio celular, o dispositivo móvel, o dispositivo pessoal, que você precisa ter um controle desses dados e informações que estão lá. Você precisa garantir, né, que esses usuários estão compartilhando de maneira correta, se adequar ao GPD, você precisa garantir, né, um reset desse aparelho, caso esse aparelho caia em mãos erradas, você precisa controlar se esse dispositivo for 100% corporativo, né, quais aplicativos são instalados nesse dispositivo. Se for um dispositivo pessoal, você precisa controlar, né, criar uma bolha para poder garantir que os dados corporativos não entrem em conflito com os dados pessoais dessa pessoa. Tudo isso são políticas e regras que vão garantir a segurança do seu ambiente de computação em nuvem. Todos esses pontos de MDM, de CAD, de Shadow IT, de identidade, se integram com uma solução de ponto de extremidade, que vão garantir que a máquina está atualizada, que a máquina está com o antivírus correto, que a máquina vai ter uma ótima detecção de resposta, né, vai ter uma proteção de redução de superfície de ataque para o dispositivo que o usuário está utilizando, ter formas de capturar esses logs e informações dessa máquina para poder garantir que a investigação e a correção possa ser automatizada ou não, de acordo com as suas políticas e práticas. Tudo isso faz parte do nosso ciclo capaz de garantir uma segurança em nuvem correta. Dentro dos cenários, né, de segurança, até do assessment que a gente faz, a gente trabalha muito também com uma questão de score de segurança, que nada mais é do que você garantir que você está dentro das boas práticas e olhar o gráfico para poder garantir que você está ou aumentando, melhorando o nível ou diminuindo de acordo com aquilo que você está aplicando dentro do seu ambiente. Essa é uma dica específica aqui para a Microsoft. Eu sei que a AWS tem, Google tem algumas soluções também, tem umas soluções de terceiro que se integram, mas a mais prática assim, que eu recomendo é realmente o Microsoft Security Score, que é uma solução que vai te trazer um score de segurança capaz de te trazer o nível que você está de maturidade atual, tá? Dentro do seu ambiente mais específico de Microsoft 365. Como eu falei, né, é muita coisa, é muita informação, é muito dado, né? Trabalhar com segurança em nuvem é muito mais complexo do que parece, porque você precisa olhar para muitas brechas de segurança que você não olhava quando você estava no ambiente local. Então, tudo isso é muito importante e eu não trouxe nem tudo aqui, tá, pessoal? Eu trouxe só os principais, os que são mais utilizados para o dia a dia
de vocês. Como foi bem dito, tem um link, né, que foi disponibilizado para quem quiser fazer um assessment gratuito da Red Belt, né, a equipe vai te procurar para poder agendar esse esquema de assessment com vocês. Então, quem quiser fazer um assessment de segurança para a Microsoft 365, pelo menos esse, né, vai ser específico para a M365, fique à vontade para fazer lá o cadastro. E é isso, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Quem tiver perguntas, para fazer perguntas aqui. Muito obrigada, Wellington. É isso mesmo, sobre o assessment, disponibilizei aqui o link no chat, né? Deixa eu ver aqui, já temos a primeira pergunta do Ricardo. Sobre o anti-spam, preciso de uma ferramenta adicional ou com a própria solução da Microsoft consigo ter uma configuração recomendada e segura? Você não precisa, tá, de ferramenta adicional, não. Para o anti-spam específico, é possível que você refine ele, né? O anti-spam cara, é um parafuso ali que você vai apertando. E aí não existe uma configuração exata para cada cliente. A gente precisa realmente olhar o Spam Confidence Level, olhar as políticas. Tem cliente que a gente entra, né, que a gente olha, o cara foi lá e colocou o próprio domínio na whitelist dele. E aí ele está reclamando que está passando muito spoofing. Pô, por quê? Porque o próprio domínio está na tua whitelist. A ferramenta vai deixar passar. São muitas frentes políticas que a gente consegue melhorar, mas assim, a gente tem corporações grandes, tá? E já atendi clientes aí de 40, 50 mil usuários que utilizam só a solução da Microsoft e funciona muito bem, tá? Então, depende, óbvio, de cliente para cliente, né? Pode ser que algum cenário de um ataque muito massivo que você esteja sofrendo, né, você possa ter algum tipo de problema, mas são cenários assim que não acontece todo dia, tá? Então, na maioria dos cenários, a ferramenta atende perfeitamente sem nenhum tipo de problema. Certo. Temos aqui outra pergunta, do Maurício, sobre os 3 ciclos de segurança em nuvem. Você teria um exemplo sobre que ação uma equipe que responde alertas deve fazer? Claro, tenho sim. Por exemplo, você tem um caso, tá, que a gente chama de viagem impossível. É quando um usuário ele loga em São Paulo. Eu estou em São Paulo agora, loguei em São Paulo. E daqui a 5 minutos eu fiz um logon da China, um exemplo, tá? Eu tenho soluções de proteção para a identidade daquele usuário. Porém, eu preciso detectar, né, que aquele usuário simplesmente fez um logon impossível, porque você não consegue estar em 2 lugares geograficamente tão distantes ao mesmo tempo, e aí eu vou receber esse alerta, fazer a detecção dele, e aí eu faço a resposta dele, né? Ou eu troco a senha do usuário, ou eu simplesmente forço ele até o MFA, ou eu bloqueio aquela conta de modo imediato, e aí eu posso tanto, né? A resposta, é claro, não precisa necessariamente ser humana, eu posso automatizar essa resposta na maioria dos casos. E aí você pode utilizar aí o Sentinel para isso, você pode utilizar algumas soluções da Microsoft que são capazes de automatizar esses processos do dia a dia. E aí, muitas das vezes, em muitos cenários, esses alertas chegam para a gente e a gente vai identificando tudo que dá para ser automatizado, né? Cenários em que realmente o cara vai viajar e aí ele viajou e esqueceu de avisar todo mundo, e aí acaba aparecendo um logon lá de outro país, nada a ver, mas era um logon verídico. Só que a gente não tem como saber, ele vai ter que avisar a equipe de TI, né? Então, vai receber lá o alerta para a conta dele, ele vai avisar a equipe de TI faz a devida liberação. E aí você vai ter um monte de cenários de detecções, né? Às vezes uma máquina, a gente pega muito, por exemplo, há 2 semanas atrás a gente pegou a máquina que o cara estava baixando lá um crack de Need for Speed, cara. O cara baixou o crack lá na máquina corporativa. Não sei o que deu na cabeça dele lá. Então, assim, a ferramenta de proteção, ela detectou, né? Ela protegeu que o cara tinha baixado lá. A gente conseguiu detectar esse alerta e a gente teve que responder. Qual foi a resposta? Muitas das vezes a resposta ela acaba sendo também administrativa, né? A gente teve que mandar o e-mail para o gestor do cara, para o gestor do cara e conversar com ele. E aí é casos e casos que precisam ser estudados, mas que o ciclo, né, que a gente falou aqui, que é o de proteger, detectar, o de responder, ele vai estar muito intrínseco ali no dia a dia. Às vezes você já faz isso e você nem tem essa visão, né? Putz, eu já faço isso no dia a dia, já tenho um ciclo formado, mas você não tinha isso mapeado para poder demonstrar valor no que você já está fazendo, entendeu?
Certo, temos aqui uma outra pergunta, também do Maurício, sobre DLP. O que fazer caso vaze alguma informação delicada? Que ação o analista deve tomar? O DLP, ele trata na prevenção, né? Então, a função do DLP é evitar que esse tipo de coisa aconteça. É você criar políticas estabelecidas capazes de identificar CPF, CNPJ, dados de cartão de crédito, evitando que aconteça. Quando acontece o vazamento, tipo, sei lá, você não tinha DLP, ou você tinha DLP e conseguiram uma forma de burlar a solução. Aí você vai ter que envolver outros times, né? Você vai ter o time de compliance, né? O time que vai trabalhar esse tipo de coisa para poder trazer uma possível resolução, muitas das vezes até jurídica, né? Se a pessoa vazou um dado de informação, por exemplo, de paciente médico, vai entrar um caso jurídico aí, né? Então, há casos e casos, tá? A nossa função com o DLP é prevenir o máximo possível dentro da nossa frente de segurança de cloud. Vazou, ou você não tinha proteção antes, ou a política não estava bem aplicada, ou conseguiram algum jeito de burlar, e aí já vai entrar outras formas, né? Outros times que vão ter que te apoiar nessa frente, tem que identificar, fazer laudo, ver o que aconteceu, motivo, isso aí vai gerar aí outras lutas, tá? Maravilha. Aqui mais uma pergunta. O Microsoft Security Score exige licença para todos os usuários? Ele não exige para todos. O que vai acontecer é o seguinte, tipo, o Microsoft Security Score vai te trazer a recomendação. É a pegadinha do malandro, né? Aquela pegadinha, a famosa pegadinha. Ele te traz a recomendação. Por exemplo, habilite, sei lá, o Intune para todos os usuários. Tá? O Intune é a solução MDM da Microsoft para você controlar dispositivos. Só que você não tem licença para todo mundo. Ele vai te trazer a recomendação para se habilitar para todo mundo, mas você não tem licença. E aí você vai ter que olhar os usuários que têm licença de Intune, habilitar para eles. Então, se aquele score somava 10 pontos e você habilitou só para metade, ele vai somar 5 pontos. Tá? Ele não vai somar na totalidade, porque você não tem licença para todo mundo. Então, a recomendação, ela é geral. Mas para você aplicar a recomendação, dependendo de qual for, você vai precisar de licença para aquele usuário. Tá? Então, essa pergunta é normal, muita gente se confunde, porque é a pegadinha do malandro, né? Ela traz ali alerta para você olhar, putz, preciso comprar essa licença aqui, e aí acaba gerando mais fluxo de caixa para a galera comprar licença para os outros usuários. É isso. Maravilha. Acredito que não temos mais perguntas. Obrigado novamente, Wellington. Obrigado a todos pela participação. Reforçando que o link do assessment eu disponibilizei no chat, tá bom? Então é só vocês acessarem, preencher o formulário, reforçando novamente que é totalmente gratuito. Bom, pessoal, é isso. Esse conteúdo estará disponível no nosso canal do YouTube. E caso tenham alguma outra dúvida, podem entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Muito obrigada a todos, boa tarde. Pessoal.